Bezerra Hashem da FPI Dalet Tratado de Eruvin. Estamos na FPI Gimel Amud Bet, FPI Gimel no verso, na quarta linha de baixo para cima, Atnan Anshe Hatzer, no meio de um assunto. Vimos na nossa Mishnah um conceito. Temos dois recintos conectados, como um térreo de um Hatzer, um pátio, e um primeiro andar de um Hatzer, ou seja, o primeiro andar em cima dessa casa térrea. Estão conectados através de uma mirpeset, um terraço, ou dois pátios vizinhos um ao outro, com um muro entre eles, uma escavação entre eles, uma janela entre eles nesse muro. Vamos ver as alahot com relação a isso. Vimos três nomenclaturas na Gemara anteriormente. Tem Petach, existe a nomenclatura chamada Zrika e a nomenclatura chamada Shilshul. Existem três tipos de usos que esses recintos têm com essas estruturas. Existe o conceito de Petach. Petach é considerado uma porta, ou seja, mesmo que a porta vincula entre dois recintos com facilidade, também esses recintos têm fácil acesso e uso a essas estruturas. Isso é o conceito de Petach. A nomenclatura chamada Zrika é como se fosse um muro de 10 tfahim, 1 metro de altura, que as pessoas deveriam jogar os objetos desse hatzer do pátio para cima desse muro, ou carregar um objeto pesado. Também tem uma certa dificuldade de colocar esse objeto pesado sobre uma altura de 1 metro 10 tfahim. Esse é o conceito de Zrika. O conceito de Petach é Tashmishobek Nachat. O conceito de Petach é um uso fácil. O conceito de Zrika é Tashmishobek Kashe, é um uso difícil. Existe um outro uso difícil, como uma escavação, é chamado Shilshul. A pessoa tem que descer um objeto com uma corda até o fundo dessa escavação. Se a profundidade dessa escavação é 10 tfahim, 1 metro ou mais, é considerado Shilshul. A pessoa tem que descer o objeto uma profundidade considerável, e também Tashmishobek Kashe também é um tipo de uso difícil. Vimos a regra da anterior, que todas as situações temos um recinto que usa certa estrutura com facilidade e outro recinto que usa com dificuldade. Os sábios designaram que essa estrutura é propriedade do recinto que usa com facilidade e frequência, como vimos os exemplos da anterior. Vimos a última questão da Gemara da anterior, Machloket Rav e Shmuel, com relação a duas situações diferentes. Temos a situação de um pátio superior e um pátio inferior, uma inclinação de uma montanha, por exemplo. Existe um muro entre esses dois pátios. Com relação ao pátio inferior, esse muro mede 10 tfahim, 1 metro. Também com relação ao pátio superior, esse muro mede 10 tfahim de profundidade, que entre o pátio inferior e o topo desse muro tem 10 tfahim ou mais. Entre o chão do pátio superior e o topo desse muro também tem uma distância de 10 tfahim ou mais. Ou seja, temos o conceito também de Zrika. Isso com relação ao pátio inferior, tem que jogar o objeto, já levantar um objeto pesado até sobre esse muro. Também Tashmishobek Kashe, é difícil. E também temos o conceito de Shilshul, que o pátio superior tem que descer um objeto até o topo desse muro com uma corda. Vamos uma Machloket Rav e Shmuel. Se esse uso de Shilshul, descer um objeto com uma corda, é considerado o Tashmishobek Nachat ou Tashmishobek Kashe. Conforme Rav, é considerado o Tashmishobek Kashe. Existe uma dificuldade de descer um objeto com uma corda, então, uma vez que esses dois pátios têm dificuldade de usar esse muro, é como se os dois tivessem posse nesse muro, uma posse coletiva. Uma vez que eles não fizeram o Hatzerot coletivo entre eles, não compraram duas refeições com a sociedade de todos e colocaram em uma dessas casas desses pátios, é proibido carregar um objeto que está sobre esse muro para algum dos pátios. A opinião de Rav. A opinião de Shmuel é diferente. Shmuel sustenta que Shilshul é mais fácil, é mais benachat do que Zrika. Ou seja, é mais fácil que a pessoa desça um objeto de uma altura maior para uma altura menor do que se a pessoa vai erguer um objeto pesado até uma altura maior. Essa é a opinião de Shmuel. Sendo assim, conforme Shmuel nesse caso, com relação ao pátio superior, existe aqui Shilshul, existe descer esse objeto com uma corda, porém Tashmishobek Nachat. É fácil fazer isso. Os sábios designaram que esse muro é propriedade do pátio superior, uma vez que o pátio inferior tem que fazer Zrika, erguer um objeto pesado sobre esse muro. Isso foi a Gemara da anterior. Agora a Gemara vai trazer várias provas para resolver essa Machloket Rav e Shmuel. A Gemara traz uma prova como Shmuel, Anshe Hatzer, Anshe Mirpeset, da nossa Mishnah. Pessoas que moram no Hatzer, no térreo de um pátio, pessoas que moram no primeiro andar de uma casa, que são conectados até o pátio com um terraço e uma escada. Não fizeram o Hatzerot coletivo. Todas as sugiot que estamos lidando, se eles não fizeram o Hatzerot coletivo. Se eles fizeram o Hatzerot coletivo, com certeza é permitido carregar
essas estruturas para os recintos e vice-versa. Se tem, por exemplo, um tel, uma pilha de terra, ou um muro, tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro, falar que a Mishnah é mirpeset, uma vez que essa altura desse pilar, dessa pilha de terra, etc., é 10 tfachim ou mais, então é a mesma altura do que esse terraço, essa mirpeset. Então, com relação ao terraço Tashmishol Bekar, eles usam isso com facilidade, os sábios designaram que esse pilar é propriedade da mirpeset. Com relação às pessoas do Hatzer, tem que fazer zrika, erguer um objeto 1 metro de altura para colocar um objeto sobre esse pilar. Pachod mikan, se a altura é menor do que 10 tfachim, la Hatzer. Aí os sábios designaram que essa estrutura, esse pilar, é a propriedade do pátio, que tem mais facilidade de usar do que o mirpeset. Agora vai lidar com isso na frente. O primeiro entendimento da Mishnah é: mas mirpeset, o que significa que são pessoas morando no terraço? Não necessariamente são portas que estão na mesma altura do que o terraço. Podem ser que existem escadas entre o terraço e essas portas. Vou falar aqui uma Bnei, talvez são pessoas que moram mais alto do que a mirpeset, mais alto do que esse terraço. Esse terraço normalmente mede 10 tfachim de altura, 1 metro de altura. Essas portas estão acima disso. O mais caro é a mirpeset, porque a Mishnah chamou essas pessoas que moram na mirpeset, no terraço, de kastal que é a mirpeset, porque são pessoas que sobem através do terraço, sobem numa escada e chegam em suas casas. Alma, daqui a gente vê na nossa Mishnah, kol hazeh beshilshul velazeh bezrika notrinto lazeh shebeshilshul. Se trata realmente esse caso, que as portas das casas do primeiro andar estão distantes da mirpeset, uma distância de 10 tfachim ou mais, 1 metro ou mais. Mesmo assim, a Mishnah designou que esse pilar, por exemplo, vai ser propriedade da mirpeset do terraço. As pessoas que vão carregar do terraço para a mirpeset não vão trazer os objetos pesados através dessa escada, descendo 1 metro de altura até o terraço, depois vão levar esse objeto até esse pilar. O que eles vão fazer? Vão trazer uma corda, amarrar esse objeto e descer esse objeto pela janela, essa aliá desse primeiro andar, até esse pilar. A distância entre essa janela e o pilar é mais do que 10 tfachim, com certeza, mais do que 1 metro. Fala, Alma, você vê daqui que a Mishnah designou que esse pilar é propriedade da mirpeset, por isso que ele mede 10 tfachim de altura, 1 metro de altura. Kol hazeh beshilshul, uma vez que essas pessoas da aliá do primeiro andar, eles só têm que descer o objeto com uma corda, velazeh bezrika. Uma vez que esse pilar mede 10 tfachim de altura, 1 metro de altura, as pessoas do pátio têm que levantar esse objeto pesado, é bezrika, notrinator, lazeh shebeshilshul. A Mishnah designou esse pilar para as pessoas que têm que descer o objeto com a corda, que a gente vê que shilshul, descer o objeto com a corda, é como o Shmuel falou, que é tashmishon menachat. É fácil descer um objeto com a corda, mais do que levantar um objeto pesado. Contra o que Rav falou, conforme Rav, as duas recintos deveriam estar proibidos de carregar sobre esse pilar. Porque uma vez que eles têm sociedade, não precisa ver Hatzer, então vão estar carregando de um recinto privado, coletivo de todos, para ou Hatzer, que é um recinto privado dessas pessoas, desse Hatzer, ou essa mirpeset, que é um recinto privado dessas pessoas da mirpeset, deveria estar proibido. Uma prova como o Shmuel da nossa Mishnah. Responde a que de Amar Ravuna. A resposta é como Ravuna explicou a nossa Mishnah na frente. Também aqui se aplica o mesmo conceito. Leotana darim bamirpeset. Fala Ravuna na nossa Mishnah, citando especificamente que as pessoas que moram no terraço, na mirpeset, as portas das casas estão na mesma altura do que a mirpeset, do que o terraço. Não é Bnei Aliyah, pessoas que moram acima da mirpeset, 10 tfachim, 1 metro. A Hinami também, com o princípio da Mishnah, Leotana darim bamirpeset, são pessoas que moram na mesma altura do que o terraço. Se esse é o caso, também conforme Rav, vai estar permitido para as pessoas da mirpeset carregarem do pilar para a mirpeset. Uma vez que essas portas estão na mesma altura do que a mirpeset, as pessoas vão facilmente pegar utensílios pesados, trazer até o final do terraço e descer esses utensílios pesados facilmente, uma distância menor do que 10 tfachim, menor do que 1 metro, não é considerado shilshul. Shilshul significa descer um objeto com uma corda a uma profundidade de 10 tfachim ou mais. Com certeza, com relação a mirpeset, tashmishol benachat, eles usam isso com facilidade, uma vez que esse pilar tem 10 tfachim de altura ou mais. Com relação ao hatzer, tashmishol bekashe, eles têm que levantar um objeto pesado
é um uso difícil, sabe? Designaram que esse pilar vai ser propriedade da Mirpeset. Fala, mas se esse é o caso, é uma ceifa, como você vai explicar a continuação da Mishnah? Pachod mikan lachatzir. Se o pilar mede menos do que 10 tfachim, a Mishnah falou que é propriedade das pessoas do pátio, não das pessoas da Mirpeset. Mas porque essa é a alachá, lazebepetach, velazebepetach. Também o pátio consegue carregar facilmente um utensílio, uma altura menor do que 10 tfachim. Também a Mirpeset consegue levar esse objeto até o final do terraço, descer esse objeto até sobre esse pilar, uma distância menor do que 10 tfachim. Não é shilshul, não é descer o objeto a uma distância maior do que 10 tfachim ou 10 tfachim. Então, volta aqui a pergunta, deve ser que a nossa Mishnah se trata que as casas estão mais altas do que a Mirpeset. Não estão na mesma altura do que a Mirpeset, as pessoas vão ter que trazer os objetos através da janela, descer eles com a corda, e volta à prova, como o Shmuel falou, que shilshul, tashmishol benacha, descer um objeto com a corda, é um uso fácil. Responde agora, mas o que a gente está pensando em falar que se esse pilar mede menos do que 10 tfachim, ele é propriedade do pátio? Aflachatzer, que a gente está pensando em falar que também é propriedade do pátio, também é propriedade da Mirpeset. Veshnei Masurim, consequentemente eles têm uma sociedade sobre esse pilar. Se eles têm uma sociedade sobre esse pilar, então um proíbe o outro de carregar, mas eles não fizeram o Bechatzer coletivo. A Renam Mistabra faz sentido falar que a nossa Mishnah se trata que as pessoas da Mirpeset moram na mesma altura que o terraço está. Mesmo sem essa contradição entre Rav e a Mishnah, está claro da nossa Mishnah que esse é o caso. Medektan é seifa, como se vê na continuação da nossa Mishnah. Quando isso se aplica que um pilar tem 10 tfachim de altura ou mais, ele é referente à propriedade da Mirpeset do terraço. Besmucha. É só se esse pilar está rente, uma distância até 4 tfachim, até 40 centímetros desse Mirpeset, desse terraço. Aval mufleget, porém se está distante do terraço. Afilo gavoa asarat tfachim, mesmo que a altura é 10 tfachim, lachatzer é propriedade do chatzer do pátio. Mas lachatzer, o que a gente está pensando em falar é que se esse pilar está distante da Mirpeset e tem 10 tfachim de altura, é propriedade do chatzer do pátio. E lema lachatzer vechar. Se você quer falar que é propriedade do chatzer, eles podem carregar desse pilar para o chatzer e vice-versa, Amai, porque se isso era permitido, Reshuta de Tarvayu deveria ser um recinto, uma estrutura coletiva também das pessoas da Mirpeset, também das pessoas do Hatzer. Com relação às pessoas da Mirpeset, eles têm uma dificuldade de jogar um objeto à distância sobre esse pilar, uma vez que ele está distante da Mirpeset. Porque também as pessoas do Hatzer têm uma dificuldade de erguer esse objeto pesado e colocar sobre esse pilar. Vamos ver se tem aqui uma altura de 10 tfachim ou mais. Responde a Gamara, o que a Mishnah pensou em falar que se esse pilar tem 10 tfachim de altura, é propriedade do pátio, avlachatzer. Deve ser que também é propriedade do chatzer do pátio, também é propriedade da Mirpeset, porque os dois tashmishol bekasher às vezes têm dificuldade de usar esse pilar, veshnei masurim, e um proíbe o outro de carregar, uma vez que eles não fizeram o bechatzer coletivo entre as pessoas da Mirpeset e as pessoas do chatzer. Como vimos anteriormente, que é proibido carregar de um recinto coletivo, que seria esse pilar, que também as pessoas do Mirpeset, também do Hatzer, têm posse lá para um desses recintos. A Hinami, também no princípio da nossa Mishnah, que se trata lá daquele caso, que o pilar mede menos do que 10 tfachim, perguntamos que também as pessoas da Mirpeset podem usar esse pilar que mede menos do que 10 tfachim, porque a Mishnah falou que se o pilar mede menos do que 10 tfachim, Hatzer é designado para as pessoas do Hatzer. Deveria ser designado para os dois recintos e um proibido de carregar. A Hinami também no princípio, Mailachatzer, o que a Mishnah pensou em falar, se trata que é designado para as pessoas do pátio, Avlachatzer, Veshnei Nasurim, é também para as pessoas do pátio e também para as pessoas da Mirpeset. E os dois estão proibidos de carregar, porque um proibido de carregar num recinto coletivo. Não há nada que a gente vê que essa explicação da nossa Mishnah, mesmo sem essa pergunta contra Rav. Isso está comprovado na nossa Mishnah. Não deu a prova da nossa Mishnah como Shmuel que Shilshul, descer o objeto numa profundidade de 10 tfachim ou mais. Não tem uma prova da nossa Mishnah que é um uso fácil. Vamos dar uma outra prova. Tnan, fala a Mishnah também. Chuliat abor, com relação àquela borda do buraco. Ou seja, as pessoas cavavam um buraco e colocavam toda essa terra em volta do buraco como paredes, como uma sinalização, uma prevenção de acidentes. Veacela, e com relação a essa pedra, Shem Gvoina Sará, tem uma altura de 10 tfachim, 1 metro ou mais, la Mirpeset. Então, uma vez que as pessoas do terraço têm facilidade de usar essa altura,
sábios designaram essas estruturas para as pessoas da Mirpeset. Pachot mikan, porém se a altura é menor do que 10 tefachim, lachatzer. Então está designado para as pessoas do pátio. Pergunta a mesma pergunta que vimos anteriormente. Por que se essa pedra ou essa hulhat abor mede menos do que 10 tefachim, ela é designada para as pessoas do Hatzer? Também as pessoas da Mirpeset podem usar essa pedra, mesmo que ela mede menos do que 10 tefachim. Se o caso é que as pessoas têm as suas portas em frente ao terraço, na mesma altura que o terraço, as pessoas podem trazer objetos pesados. Andar pelo terraço até a extremidade do terraço. Descer esse objeto facilmente sobre essa pedra, ou sobre essa hulhat abor, essa borda do buraco. Então você vê daqui outra vez que a nossa Mishnah se trata, aparentemente, que as casas que estão abertas à Mirpeset estão mais altas do que a Mirpeset da Estfachim. E eu vou dar aquela prova aqui anteriormente, como Shmuel, você vê que as pessoas vão descer os objetos pela janela. Uma profundidade de 10 tefachim ou mais até chegar nesses pilares, nessas estruturas. E mesmo assim, fala a Mishnah, aquela Mirpeset, essas pessoas da Mirpeset têm posse nessa pedra, nesses pilares, etc. Não como o Rav falou que Shilshul é Tashmishol Bekashe, é tão difícil quanto os Zrika levantar um objeto a uma altura de 10 tefachim ou mais, e deveríamos proibir os dois recintos de carregarem. Continuando agora uma outra prova da Mishnah contra Rav. Tanan fala a Mishnah, hulhat abor, com relação a hulhat abor, aquela borda em volta do buraco. O que as pessoas faziam era cavar um buraco, pegar essa terra que cavaram o buraco e fazer uma borda, uma parede em volta do buraco com a prevenção de acidentes. Ve'asela, com relação a uma pedra. Shem gvoim asara, que a altura deles é 10 tefachim ou mais. La Mirpeset, uma vez que as pessoas da Mirpeset têm facilidade de usar essas estruturas, então sábios designaram para Mirpeset. Pachot mikan, porém se a altura é menos do que 10 tefachim, lachatzer. Então é a propriedade das pessoas do pátio. Anteriormente que é af lachatzer. Também para as pessoas do pátio, também para as pessoas da Mirpeset, os dois estão proibidos de carregar, como já vimos. Então é uma prova contra Rav. Aparentemente, a nossa Mishnah se trata que as pessoas estão morando na Mirpeset, porém mais alto do que a Mirpeset 10 tefachim, as portas estão mais altas, as pessoas estão conectadas entre esse Hatzer e essa Mirpeset através de uma escada, e essa Mirpeset para suas casas também através de outra escada. E as pessoas vão trazer os objetos pelas janelas, não vão trazer objetos pesados descendo as escadas e depois atravessando todo esse terraço, vão descer diretamente esses objetos pelas janelas. E a distância entre essas janelas e essas estruturas, essa pedra, essa hulhat abor, é mais do que 10 tefachim, com certeza. E você vê daqui que se dá essas pedras, essa hulhat abor para as pessoas da Mirpeset. Você vê daqui que Shilshul, descer um objeto com uma corda, Tashmishol Benach, eles têm facilidade. E Zrika, as pessoas do Hatzer que vão ter que levantar um objeto de uma altura de 10 tefachim, Tashmishol Bekashe, eles usam com dificuldade. Eles designaram que essas estruturas vão ser para as pessoas da Mirpeset que usam isso com facilidade, contra Rav, conforme Rav. Também Shilshul, descer um objeto, Tashmishol Bekashe, se faz com dificuldade. Eu respondi a mesma resposta que vimos anteriormente, a Maravuna, Leotana Darim Bamirpeset. A Mishnah se trata de pessoas que estão morando na mesma altura do que a Mirpeset. As portas de suas casas estão no mesmo nível. Sendo assim, as pessoas vão sim trazer os objetos até o final da Mirpeset, do terraço, descer esse objeto sobre essa pedra, sobre essa hulhat abor. Portanto, eles podem sim carregar, porque eles usam isso com facilidade. Não tem aqui a situação de shilshul, uma dificuldade de descer um objeto com uma corda. Que mesmo Rav concorda. Então, tem narcela. Dá para entender o caso de uma pedra? Bor maikale, lembra? Como você vai explicar o conceito de um bor, um buraco? As pessoas usam um buraco realmente para guardar água. A pessoa que quer pegar água em Shabbat, ele mora nessa Mirpeset, ele vai trazer um balde, vai ficar na extremidade do terraço, vai descer esse balde até o fundo desse buraco para pegar água, e vai trazer água para o terraço. Esse ato de descer esse balde, ele vai estar descendo 10 tefachim ou mais. Nem sempre a água está no topo desse buraco. Temos aqui o conceito de Shilshul, está descendo mais do que 10 tefachim. Mesmo assim, fala a Mishnah que é permitido para as pessoas da Mirpeset do terraço pegarem essa água. Você vê que é como Shmuel, que Shilshul, descer um objeto, é um uso fácil, por isso designaram que esse uso vai ser para as pessoas da Mirpeset. As pessoas que estão no Hatzer, eles estão aqui separados do buraco por essa mechitzá, essa hulhat abor, essa borda do buraco, que tem uma altura de 10 tefachim, eles têm que jogar esse balde à altura, já tem Zrika e também Shilshul, já é mais difícil, sábios designaram que esse bor vai ser propriedade da Mirpeset. Se vê contra Rav, conforme Rav, esse Shilshul desceu esse balde 10 tefachim ou mais, seria Tashmishol Bekashe, seria difícil. E as duas pessoas deveriam estar proibidas, também as pessoas que moram na Mirpeset, e as pessoas que moram no Hatzer, no pátio.
Falou o sábio, respondendo a opinião de Rav. Rav pode responder que se trata de um buraco cheio de água. A distância entre a água e é menor do que 10 tefachim. Não tem aqui o conceito de shilshul, não está descendo o balde 10 tefachim ou mais. Mesmo Rav concorda que eles usam com facilidade e podem usar esse buraco. Essa água vai acabar um momento e pode acabar no meio do Shabbat também, e pode diminuir seu nível, de modo que a distância entre a água e a mirpese do terraço vai ser 10 tefachim ou mais. Mishnah fala que é permitido para as pessoas da mirpese carregarem por todo o Shabbat. No momento que temos uma distância entre a água e a mirpese de 10 tefachim ou mais, já virou shilshul, virou descer um objeto com uma corda, já virou tashmishol bekashem, ele está proibido. Respondemos aqui, que malha, sharia, que raça na mesharia. Uma vez que no princípio do Shabbat era permitido carregar esse buraco para o terraço e vice-versa, uma vez que estava cheio de água, que raça na mesharia, mesmo que se reduziu no meio do Shabbat, continua permitido. Mas esse conceito no Daf Yud Zayin, que kevan de utra. Uma vez que no princípio do Shabbat era permitido carregar em um recinto, virou permitido carregar por todo o Shabbat. Vamos que é uma forma de Rabi Yudá e Rabi Yossi, para que falar como Rabi Yudá, que seria permitido. Aderável, isso não responde. Kevan de que rasra sira, que malha na minha sira. Fala, não, raciocínio inverso, uma vez que sabemos que essa água vai acabar em certo momento, vai diminuir a sua altura. E é comum que aconteça isso no meio do Shabbat. Uma vez que nesse momento que a distância entre a água e a mirpese do terraço vai ser 10 tefachim ou mais, vai estar proibido carregar, que malha na nascida deve estar proibido carregar desde o princípio do Shabbat. Ou seja, isso que tem água nesse buraco, existe aqui uma situação temporária que tem água nessa altura. De forma normal, essa água vai diminuir sua altura e vai ter uma distância de 10 tefachim da mirpese. Então já no começo do Shabbat deveria estar proibido isso, porque essa água só está lá temporariamente, é como se ela não estivesse lá, não está de uma forma fixa lá. Então deveria estar proibido para as pessoas da mirpese carregar. Então volta à prova, isso daqui como Shmuel, que as pessoas que descem um balde, uma altura de 10 tefachim ou mais, isso é tashmishul peknachat, é um uso fácil, eles têm assim a designação desse buraco para eles. Ela Marabai, vai ter que responder diferente a opinião de Rav. Aqui se trata de um buraco cheio de frutas. Tem frutas acabam e vão diminuindo sua altura. Se a distância entre as frutas e a mirpese vai ser 10 tefachim ou mais, vai estar proibido carregar, vai estar proibido carregar já no princípio do Shabbat. Mas mesmo as frutas estão lá, são em estado temporário. Não é considerado, é como se não estivessem lá essa altura. Respondeu a Betivlas. Aqui se trata de frutas que são tevel. Não foi tirado do Trumot U'Maasrot, das oferendas e os dízimos. E é muktzeh. Então, com certeza, essas frutas não vão ser consumidas no meio do Shabbat. A pessoa pode carregar um objeto para colocar sobre essas frutas e pegar um objeto que está sobre essas frutas para mirpeset. E se tashmishol benachat, considerado também conforme Rav, que tem uma distância menor do que 10 tefachim entre as frutas e a mirpeset. De Kanami de Ketani tem uma alusão a isso da própria Mishnah, do Miedesela. A Mishnah comparou um buraco com uma pedra. Que a gente vê mesmo que a pedra ela não se gasta, não temos o receio que vai diminuir sua altura também com relação ao buraco que está cheio de frutas de tevel e não vão diminuir sua altura porque é muktzeh. Shumamina daqui a gente vê realmente que esse é o caso da nossa Mishnah. Fala, porque a gente já teve que ensinar esses dois casos. Casos estáticos, também uma pedra, que é uma altura estática, também um buraco de frutas de tevel, que é muktzeh, também é estático. É a mesma halakha, duas vezes que é permitido carregar da mirpeset sobre essa estrutura, e vice-versa, falando na tzricha, tem que ser uma novidade aqui. De Iashmoina Sela, porque se a Mishnah fosse só ensinar com relação a uma pedra, de Leika Lemigsa, não existe aqui um receio rabínico para fazer alguma cerca. Não existe nenhum receio que essa pedra vai se reduzir sua altura e vai estar uma distância de 10 tefachim ou mais da mirpeset, não existe esse receio. Avalbor Ligzor, porque com relação a um buraco, então já tem um receio rabínico aqui, Zinim de Maia Perut Mitukanim, para as pessoas não se confundirem e falarem que pode carregar da mirpeset para um buraco que tenha frutas que foram tiradas do Trumot U'Maasrot. Vamos pensar que do mesmo jeito que é permitido carregar da mirpeset para um buraco que tenha frutas de tevel, vamos falar que é a mesma coisa se tivessem frutas que foram tiradas do Trumot U'Maasrot, que é permitido o consumo, já vimos que isso é proibido, se tem frutas de Trumot U'Maasrot lá, já vimos que conforme Rav isso é proibido, se tem frutas que foram tiradas do Trumot U'Maasrot,
temos o receio que essas frutas vão diminuir sua altura no meio do Shabat, com o consumo de todos, e automaticamente vai estar proibido carregar da mirpeset para esse buraco e vice-versa. Veja que uma distância de 10 tefachim ou mais, já é o conceito de shilushul, já é tashmishol bekasher, já é difícil usar dessa forma esse buraco e vai estar proibido. Então podemos pensar que existe uma cerca rabínica proibindo as pessoas da mirpeset de usarem esse buraco, mesmo que tem frutas de tevel lá, frutas de muktzeh, slicha. Por isso veio a Mishnah falar que nos dois casos é permitido. Os sábios não fizeram uma cerca rabínica para que as pessoas não cheguem a carregar de uma forma proibida num buraco que tem frutas que foram tiradas do Trumot Mastro. Falando em Tashma, agora uma prova contra Shmuel. Anshei Hatzer e Anshei Aliyah, pessoas que moram num pátio, ou seja, moram no térreo de um pátio. Anshei Aliyah, pessoas que moram numa Aliyah, no primeiro andar de uma casa nesse pátio. Shachrichu velo irvu, esqueceram e não fizeram o Revei Hatzerot coletivo. Ou seja, pode ser que as pessoas do Hatzer fizeram o Revei Hatzerot particular e as pessoas podem carregar nesse Hatzer. As pessoas da Mirpeset dessa Aliyah pode ser que fizeram o Revei Hatzerot particular dessa Aliyah e podem carregar nessa Mirpeset, nesse terraço e no primeiro andar, para não fazer o Revei Hatzerot coletivo. Palavra Anshei Hatzer mishtamshin be'asarat tachtonim. As pessoas do Hatzer podem usar estruturas que são até 10 tefachim de altura do chão. Vimos que isso é só se as pessoas da Aliyah não têm acesso a essa estrutura. Ou seja, se a distância entre o chão dessa Aliyah e essa estrutura é menos do que 10 tefachim, então com certeza as pessoas da Aliyah também têm posses e têm uso nessas estruturas e proíbe as pessoas do Hatzer de carregarem. Aqui se trata que as pessoas da Aliyah não têm acesso a essa estrutura porque estão a uma distância de 10 tefachim ou mais. Com certeza as pessoas do Hatzer têm facilidade de usar essa estrutura que está até 10 tefachim de altura, não as pessoas da Aliyah. Anshei Aliyah mishtamshim be'asara elyonim. As pessoas da Aliyah do primeiro andar podem usar estruturas que estão nos 10 tefachim superiores, ou seja, nos 10 tefachim que eles têm acesso. No chão dessa Aliyah, seja um terraço, até 10 tefachim acima, 10 tefachim abaixo, o acesso que essa Aliyah tem, esse primeiro andar tem. Para eu explicar melhor, como se trata isso? Se tem uma placa saindo de um muro, lemata me'asara, se ele está abaixo de 10 tefachim, la Hatzer, então é propriedade do Hatzer do pátio. Como vimos anteriormente, é só que as pessoas da Aliyah não têm acesso a isso. O chão da Aliyah está a uma distância de 10 tefachim ou mais desses is dessa placa que está abaixo de 10 tefachim, então a posse é das pessoas do Hatzer, porque eles têm facilidade de usar. As pessoas da Aliyah deveriam fazer o conceito de shilushul, de ser objeto com uma corda, e já é tashmishol bekasher, já é difícil fazer isso. Lemara me'asara, se está acima de 10 tefachim, a Aliyah, isso é propriedade das pessoas da Aliyah, como vimos anteriormente, que as pessoas têm acesso, estão nos 10 tefachim de alcance que a Aliyah tem. 10 tefachim acima do chão da Aliyah, 10 tefachim abaixo do chão da Aliyah. Fala Gemara, agora traz uma prova contra Shmuel. O que acontece com essas placas que estão acima desses 10 tefachim do chão, para eles estão abaixo desse alcance dos 10 tefachim da Aliyah? Assur, as pessoas do Hatzer não podem usar, e as pessoas da Aliyah também não podem usar. As pessoas do Hatzer não podem usar porque eles têm um acesso de zrika, eles têm que levantar um objeto acima de 10 tefachim. As pessoas da Aliyah também não podem usar porque eles têm que carregar através do conceito de shilushul, de ser objeto com uma corda. Você vê aqui que assur é proibido. Se fosse como o Shmuel falou, que shilushul é considerado tashmishol bekar, tashmishol benach, eles têm facilidade de usar. Então, essas placas que estão entre essas alturas deveriam ser designadas para as pessoas da Aliyah. Não, a prova é como Rav. Rav Nachman respondeu Rav Nachman para o Shmuel. Aqui se trata de um muro que mede 19 tefachim. Esse muro que mede 19 tefachim, temos até o 10º tefach, que é propriedade do Hatzer. Essas placas não estão no alcance dos 10 tefachim da Aliyah. Acima disso temos mais 9 tefachim. Esses 9 tefachim, todos pertencem à Aliyah, porque estão no acesso da Aliyah desse primeiro andar. Porque se tivesse um muro maior, que tem também uma altura intermediária entre os 10 tefachim do chão e esses 10 tefachim de acesso da Aliyah, essas placas seriam sim propriedade da Aliyah, conforme Shmuel, porque o conceito de shilushul, de ser um objeto com uma corda, é conceito de tashmishol benachat, é um uso com facilidade conforme Shmuel. Conforme Rav, seria proibido, como nós vimos que conforme Rav, um shilushul, de ser um objeto com uma corda, tashmishol bekasher, tem dificuldade. Também as pessoas do Hatzer têm dificuldade
de erguer um objeto para uma altura mais do que 10 tefachim. Então um proibiu o outro de carregar, porque os dois têm posse nisso, como já vimos. Não tem ninguém que tem mais facilidade do que o outro. Explica aqui Rav Nachman. Se tem uma placa que sai até 10 tefachim de altura, com relação ao pátio, eles têm facilidade de usar essas placas pela Zebeshilshul, porém com relação à Aliyah, que tem aqui uma distância maior do que 10 tefachim entre a placa e o chão da Aliyah, pela Zebeshilshul, eles já têm que descer o objeto com uma corda, já é mais difícil do que o uso que o Hatzer tem, se está acima de 10 tefachim, ou seja, dentro dos 10 tefachim de acesso da Aliyah, com relação à Aliyah, eles têm facilidade de usar, com relação ao Hatzer, eles têm dificuldade de usar, porque eles têm que erguer o objeto acima de 10 tefachim. Isso responde a essa breve conforme Shmuel também. Viramos a página. Shmuel fala que uma outra prova com Shmuel. Dois terraços, um mais alto que o outro. Se trata de uma casa em frente a um rio ou em frente ao mar. As pessoas querem carregar do mar para os terraços e também carregar o balde do terraço para o mar. Sabemos que é proibido carregar do mar para o terraço porque o mar é um carmelito. Sabemos falando que o mar é como se fosse uma rua Midirabanan pela lei rabínica. Vez que o mar não tem paredes, as pessoas viajam no mar, então se as pessoas vão carregar no mar, podem chegar talvez a carregar na rua, por isso eles proibiram carregar no mar também, para não chegarem a carregar na rua. Então é proibido carregar do mar para esses terraços. A única forma de carregar do mar para esses terraços é fazendo um furo no chão desse terraço, uma janela de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. E além disso tem que fazer mechitzot. Paredes em volta dessa janela, a parede tem que ter 10 tefachim de altura no mínimo. Através desse conceito, então, existe aqui mechitzot que vão até o fundo do mar. Ou seja, essas mechitzot dessa janela, elas delimitam recintos. Existe o conceito de pitikra yored vesotem. A extremidade de uma mechitzá, ela desce até o fundo do recinto, até o chão, e delimita outro recinto embaixo dessas mechitzot. Também aqui, tem mechitzot nessa janela, essas mechitzot elas vão até o fundo do mar. Tudo que está abaixo desse fundo do mar é uma extensão desse recinto privado desse terraço. É permitido carregar do mar para o terraço e vice-versa através dessa janela. Mesmo que normalmente não se fala pitikar de sotem, se essas mechitzot não têm base no chão, é uma mechitzá trulhá, uma mechitzá suspensa no ar e não divide entre recintos, os sábios facilitaram com relação a carregar água. Uma vez que água é um mantimento muito básico da pessoa, os sábios falaram que existe o conceito de piti krayoret de sotem, mesmo com relação a mechitzot tluyot, mesmo com relação a mechitzot divisórias de recintos que são suspensas no ar. Fala que a sula iluna, fizeram essa janela para o terraço superior, velou a sula tartuna, não fizeram para o terraço inferior. Porém, o terraço inferior tem direito de tirar água através da janela que o terraço superior fez, porque o terraço inferior foi shutaf, foi sócio na compra dessas mechitzot, dessas paredes em volta da janela. Ele tem direito de usar essa janela. Para que Abrael testena surot. Os dois terraços estão proibidos de tirar água. Uma vez que também o terraço inferior tem parte nessa janela, eles não fizeram o dever hatzot coletivo entre os dois terraços. São duas famílias diferentes morando nesses terraços. Uma família em um terraço, outra família em outro terraço. Então, uma família proibida de carregar. Até que eles façam o dever hatzot coletivo. A pergunta é que mesmo que esse terraço inferior tenha sociedade e posse nessa janela, por o terraço superior é tashmishobenachat. Eles conseguem descer esse balde só através de shilushul, descer o objeto com uma corda. Esse terraço inferior tem que jogar esse balde à distância entre o terraço inferior e até essa janela. Então podemos falar que, conforme Shmuel, uma vez que o terraço superior tem tashmishobenachat, ele consegue jogar esse balde com facilidade através do conceito de shilushul, e esse terraço inferior, ele tem que jogar o objeto à distância e também fazer esse shilushul, esse objeto, esse balde até o fundo do mar. Então podemos pensar que essa designação dessa janela seria só para o terraço superior. Mesmo que o terraço inferior é sócio nessa janela, ele poderia tirar água com essa janela, porém ele seria como um visitante do terraço superior. Ele não teria participado do Verhatzerot com o terraço superior, porque a principal posse
é do terraço superior. Você vê aqui o conceito que Rav falou, que Shilshul, descer um objeto como a corda, é um uso difícil, Tashmishol Bekasher, e também com relação ao terraço superior, Tashmishol Bekasher, também com relação ao terraço inferior, Tashmishol Bekasher, porque ele tem que jogar o balde de distância, por isso os dois terraços são proibidos de usar essa janela, porque um proibido de carregar, porque essa janela é um recinto coletivo dos dois. A prova como Rav, contra Shmuel, responde a Mramara Vada Barav, falou o sábio, Bebain bnei tachtona derech elioná lemalot. Aqui é um caso específico, que existe uma escada entre o terraço inferior e o terraço superior. As pessoas do terraço inferior sobem através dessa escada para o terraço superior e fazem o conceito de shilshul, descem o balde normalmente, assim como as pessoas do terraço superior fazem. Não existe aqui uma situação que o terraço superior ele usa essa janela com Tashmishol Benachat com mais facilidade do que o terraço inferior, porque o terraço inferior também tem direito de subir até o terraço superior com uma escada e descer o balde com o conceito de shilshul. Fala Abaye que gondekaimin betoch asara de Adad. Uma vez que os dois terraços eles tiram água através do conceito de shilshul, então os dois têm o mesmo nível de uso e um proibido de carregar. Essa janela virou um recinto coletivo dos dois terraços e sem o Revechatzot eles não podem tirar água desse terraço. Essa é a primeira explicação porque a Brada falou que os dois terraços são proibidos de tirar água. Abai falou uma outra resposta, que quando Kaimin betoch asara de Adad. Fala que é um caso específico que a altura entre o terraço inferior e o terraço superior é menos do que 10 tfachim. Sabemos que uma mechitzá, uma divisão de recintos, mede 10 tfachim, 1 metro ou mais. Aqui essa altura entre os dois terraços é menos do que 10 tfachim. Menos do que 10 tfachim, falar Abai, mesmo que Shmuel sustenta que esse terraço superior é Tashmishol Benachat, ele tira água através do conceito de shilshul, descendo o balde, isso é uma facilidade para essas pessoas do terraço superior, mais do que as pessoas do terraço inferior, que tem que jogar o balde à distância e também fazer o conceito de shilshul. Mesmo assim, o terraço superior não pode tirar água nessa situação. Uma vez que a altura entre os terraços é menos do que 10 tfachim, é como se fosse um terraço extenso, uma vez que esse lado inferior desse terraço não pode tirar água, então não faz sentido que os sábios permitiram que o terraço superior tire água através desse conceito de shilshul. É um terraço só, unido, que parte dele não pode carregar, então os sábios também proibiram as pessoas do terraço superior de carregarem essa água do mar para o terraço, até que eles façam Revechatzot entre eles. Você fala Abai. Continua, Velomi Bai Kama. Explica Abai por que essa Braita citou o caso que essa janela no chão do terraço foi feita no terraço superior e não no terraço inferior. Aparentemente, conforme esse conceito de Abai, mesmo que essa janela foi feita no terraço inferior, seria a mesma halachá. Mesmo que o terraço inferior consegue tirar água, conceito de shilshul, e o terraço superior consegue tirar água, através que ele joga esse balde dentro dessa janela e tira água. Mesmo assim, o terraço inferior não pode tirar água, uma vez que há um terraço só unificado, essas duas metades, que a distância entre elas é menos do que 10 tfachim de altura, então, consequentemente, também as pessoas do terraço inferior não podem tirar água, conforme esse conceito de Abai. Porque a Breda só citou esse caso que a janela foi feita no terraço superior. Mas Lomi Baia que é amar. A Breda quer falar uma novidade ainda maior. Lomi Baia nem precisa ensinar essa alahá, a sule tachtuna velo a sule iluna. Um caso mais óbvio seria se a janela foi feita no chão do terraço inferior e não no terraço superior. De Assiri, considerando esse caso é proibido, de que mandebegou a Asra de Adad e Kain, uma vez que a distância entre esses dois terraços é uma altura de menos de 10 tfachim, a Asra de Adad, um pedaço do terraço proíbe outro pedaço do terraço de tirar água, uma vez que é um terraço só unificado, como já vimos. Nesse caso é um caso mais óbvio. Ou seja, a pessoa do terraço inferior tem uma dificuldade só para tirar água. Desceu o balde até o fundo do mar, como sendo de shilshul. Com relação ao terraço superior, ele tem duas dificuldades. Jogar esse balde à distância, essa aflagá, e também fazer o shilshul, descer o objeto com uma corda. São duas dificuldades só. Não existe uma diferença muito grande na facilidade que o terraço inferior tem e o terraço superior tem. Nesse caso, uma vez que se assemelham aqui a essa facilidade que eles têm, faz sentido proibir os dois de carregarem, como já vimos. Vocês têm a mesma facilidade para carregar uma certa estrutura,
Então os dois estão proibidos de carregar, mas que essa estrutura vira uma estrutura coletiva, eles não fizeram Revei Hatzerot coletivo, não podem carregar de um recinto coletivo para um recinto privado sem Revei Hatzerot. Esse é um caso mais claro. Ela filo assula elioná velo assula tartoná. Ele fala que a Braita, mesmo que fizeram a janela no chão do terraço superior e não no terraço inferior, sabe que a Tachamina poderíamos pensar que uma vez que o terraço superior consegue tirar água só com um problema, a dificuldade de shilshul, descer um objeto até o fundo do mar, porque com relação agora o terraço inferior tem 3 dificuldades. Jogar esse balde à altura, até ultrapassar essas mechitzot, essas paredes, em volta dessa janela, e também a altura entre o terraço inferior e o terraço superior. Jogar esse balde à distância, tem que fazer shilshul, descer o objeto com a corda. São 3 dificuldades, já é bem diferente o nível de dificuldade do terraço superior e do terraço inferior. Sendo assim, poderíamos pensar que só eles sim designaram que esse terraço superior pode carregar, e não o terraço inferior, porque com relação ao terraço inferior, é Tashmishol Bekashe, com relação ao terraço superior, é Tashmishol Benachat, com facilidade. Kamash Malon, esse veio a Breta ensinou, Keivan de Begô a Sarakaim, uma vez que a distância entre esses terraços é uma altura de menos de 10 tfachim, a Sanadadi, um terraço perigoso de carregar. Respondendo como Abaye explicou a opinião de Shmuel, que a distância entre os terraços é menos que 10 tfachim. Então, fora isso que Shmuel falou que Shilshul é considerado Tashmishol Benachat comparado com os Zrika, a pessoa erguer um objeto à altura, primeiro assim é proibido as pessoas do terraço superior de tirar água, uma vez que a distância entre os terraços é menos que 10 tfachim, é como se fosse um terraço unificado. Como já vimos. A prova desse conceito de Abai, que é de Amarav Nachman Amar Shmuel, como falou o sábio em nome de Shmuel próprio. Abai explicou a opinião de Shmuel, e agora traz um instrumento de Shmuel apoiando isso que Abai falou. Gaga Samuch Redeshuterarim, um telhado perto a uma rua, ou seja, uma casa baixa. Tinha um telhado perto à rua. O caso era que é uma casa que não tinha hatze, não tinha pátio em volta dessa casa. Tinha uma rua rente a essa casa. As pessoas da rua subiam em cima de um terraço, que a altura desse terraço era menos que 10 tfachim da rua. E as pessoas, quando estavam nesse terraço, subiam até o telhado. A distância de altura entre o terraço e o telhado é menos que 10 tfachim também. Menos do que 1 metro. As pessoas da rua subiam até o telhado e carregavam lá. Porém, tinha também pessoas morando dentro dessa casa, pessoas morando nesse segundo andar da casa, nessa aliá, também carregavam nesse telhado. Qual é a lei com relação a Shabbat? A questão é, será que as pessoas da rua têm que participar do Revei Hatzerot junto com as pessoas dessa aliá, desse segundo andar ou não? Tem as pessoas da rua carregam lá, tem as pessoas da aliá carregam lá. Fala o sábio, Tzarich Sulam Kavu Aleatirô. Para as pessoas da aliá carregarem sobre esse telhado, é necessário uma escada fixa. Ou seja, uma escada que vai estar lá também durante a semana, também em Shabbat. Através que ele coloca uma escada fixa lá, essas pessoas da aliá estão expressando e proibindo as pessoas da rua de carregarem no telhado. Colocando uma escada fixa lá, então esse telhado já não é uma área abandonada. É um hatzer, é o pátio da aliá. É o pátio desse segundo andar. As pessoas que têm um pátio, eles não têm que fazer o ver hatzer com as pessoas da rua, mas as pessoas da rua passam por lá. As pessoas da rua não têm direitos de usar esse pátio. Isso fala aqui Rav Nachman, nome de Shmuel. Explica agora, Sulam Kavuain. Só uma escada fixa funciona. Sulam Arailô, porém não uma escada temporária. Ou seja, uma escada que vai estar só em Shabbat, não funciona. A questão é por quê? Se a pessoa vai colocar uma escada lá em Shabbat, para aquele Shabbat, as pessoas da aliá têm mais facilidade de subir para o telhado do que as pessoas da rua. As pessoas da rua têm que subir primeiro no terraço, depois do terraço para o telhado. As pessoas da aliá têm uma escada temporária que só está lá em Shabbat, que conecta entre a aliá e o gag, o telhado. Então, por que é necessário que tenha uma escada fixa para as pessoas da aliá carregarem no telhado? Mas se tem uma escada temporária, as pessoas da aliá têm um uso fácil nesse telhado. As pessoas da rua, têm dificuldade de subir até o telhado. Fala agora, mas então, por que realmente é necessário uma escada fixa? Uma escada temporária seria suficiente porque já faz com que as pessoas da aliá tenham um uso fácil desse telhado, designando esse telhado para eles. Não seria necessário uma escada fixa. Deve ser que o motivo é
Uma vez que as pessoas da rua estão distantes do terraço, menos que 10 tefachim, é como se essa altura não existisse. É distante do terraço e o telhado é menos que 10 tefachim, também é como se essa altura não existisse. É como se o telhado estivesse no mesmo nível do que a rua. As pessoas da Aliyah, do primeiro andar da casa, eles têm posse nesse telhado realmente. Primeiro, as pessoas da rua têm acesso direto a esse telhado. Uma vez que não temos aqui uma mechitzá de 10 tefachim ou mais, separando das pessoas da rua esse telhado, então na Asranadad. Então, mesmo que as pessoas da Aliyah tenham facilidade de usar esse telhado mais do que as pessoas da rua, porém é um recinto só com a rua. Se é um recinto só com a rua, como falava bem anteriormente, é como se fossem aqueles dois terraços, um superior e um inferior, que um proíbe outro de carregar. Então podemos pensar que as pessoas da rua também têm posse no telhado, uma vez que é como se fosse que o telhado estivesse conectado à rua e também conectado à Aliyah. Podemos pensar que é necessário fazer o Revei Hatzot coletivo. Isso fala no nome de Shmuel, que é necessário colocar uma escada fixa lá, para desvincular as pessoas da rua e tornar esse telhado um Hatzer particular, um pátio particular das pessoas da Aliyah. Essas pessoas da Aliyah podem usar esse recinto e podem carregar lá em Shabbat também. Desvinculando as pessoas da rua, uma escada temporária não será suficiente. Uma escada temporária não faz com que esse telhado seja um Hatzer fixo, um pátio fixo das pessoas da Aliyah. Para aquele Shabbat que a pessoa colocou essa escada, pode ser que virou um pátio, mas não é suficiente para desvincular as pessoas da rua que têm acesso direto a esse telhado, como já vimos anteriormente. Precisa ser uma escada fixa. Se a temos uma prova de Shmuel, apelo que a Abai explicou sobre a opinião de Shmuel com relação a aqueles dois terraços. Fala Gemara Mat que fala Rav Papa. Rav Papa tem uma pergunta contra esse raciocínio da Gemara, que trouxe uma prova disso que Shmuel falou, para o que a Abai falou em nome de Shmuel. Gemara Mat que fala Rav Papa. Rav Papa perguntou, não tem uma prova para a Abai disso que Shmuel falou. Talvez o motivo que as pessoas da Aliyah do primeiro ano têm que colocar essa escada fixa é por outro motivo. Não é porque a rua e o telhado é como se fosse um recinto só unificado, e as pessoas da rua também têm posse no telhado, e também as pessoas da Aliyah têm posse no telhado, um proibir outro de carregar, porque é um recinto coletivo. Talvez é um caso diferente. Talvez as pessoas da rua colocam os objetos em cima do telhado, porém sem subir nessa mirpeset com facilidade, uma vez que esse telhado mede menos do que 2 metros do chão, é uma casa pequena. As pessoas da rua colocam os chapéus deles, os turbantes deles sobre esse telhado com facilidade. Então também as pessoas da Aliyah carregam nesse telhado com facilidade, e também as pessoas da rua carregam nesse telhado com facilidade, sendo assim Zetash Mishol Benachat, Zetash Mishol Benachat. Os dois recintos usam esse telhado com facilidade, um proíbe outro de carregar, sem Revei Hatzerot. Então fala que Shmuel tem que colocar uma escada fixa lá, para que as pessoas da primeira andar da Aliyah, eles expressem que esse telhado é um Hatzer, é um pátio referente à Aliyah, e desvinculando as pessoas da rua, que não têm direito de usar esse telhado. Todo o tempo que as pessoas dessa casa, desse primeiro andar, não demonstraram que eles querem usar esse telhado de forma fixa, então as pessoas da rua usam esse telhado. Porém, no momento que a pessoa da Aliyah coloca uma escada fixa, ela desvincula as pessoas dessa rua, e eles não podem mais proibir as pessoas da Aliyah de carregarem nesse telhado. Estou falando, mas não tem uma prova para a Abai. O motivo aqui não é porque a rua e o telhado é como se fosse um recinto unificado, e as pessoas da rua proíbem as pessoas da Aliyah do primeiro andar de carregarem no telhado, mesmo que as pessoas da Aliyah têm facilidade de carregar nesse telhado, mais do que as pessoas da rua. Ele falou, também as pessoas da rua, também as pessoas da Aliyah do primeiro andar têm facilidade de carregar sobre esse telhado. Sendo assim, é como todos aqueles casos que vimos anteriormente, que quando os dois recintos têm facilidade, um proíbe outro de carregar, sem o Revei Hatzerot coletivo, por isso as pessoas da Aliyah têm que colocar essa escada fixa lá. Isso fala aqui que não tem uma prova disso que Shmuel falou para esse conceito de Abai. Beleza, até amanhã, continuando a estudar com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.